Quando o James Gunn ele anunciou os projetos para o DCU, ele acabou confirmando que terá jogos para esse universo. E hoje eu vou listar para vocês alguns jogos que eu gostaria para o DCU. Então deixa o seu like, que você pode se inscrever no canal. Então agora, bora pro vídeo. E aí galera, bem-vindos ao Fujo do Morcego. Eu sou o André e eu escolhi 4 jogos para essa lista, tá? O primeiro jogo eu coloquei o jogo do Sargento Rock, que é um personagem que eu gosto bastante. O James Gunn já confirmou o filme dele que vai lançar em 2026, ano que vem. Eu achei muito legal essa ideia. E também ele já apareceu lá na animação das Criaturas do Comando, lá no episódio 2, se não me engano, onde ele conhece o robô recruta que mata nazis, né? O legal é que esse personagem, o Sargento Rock, ele se passa na Segunda Guerra Mundial e ele sempre luta contra o Bigodinho, que é o Coisa Ruim, né? Que foi o cara que causou a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, eu acho que seria muito bacana um jogo dele, do Sargento Rock, você controlando ele como personagem principal na Segunda Guerra Mundial e lutar contra os nazis. Eu acho que seria muito bacana ter um jogo desse tipo, né? Como por exemplo um Call of Duty, né? Porque existem vários Call of Duty e um jogo do Call of Duty que meio que se passa na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Então, tipo assim, eu acho que seria muito interessante um jogo do Sargento Rock nesse estilo. Então comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre essa ideia desse jogo que eu coloquei. Então comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso, tá? Bom, o segundo jogo eu coloquei dos Lanternas, tá? Porque para quem não sabe, vai ter uma série live action dos Lanternas Verdes. Eu gostaria que tivesse um jogo dessa equipe meio que continuando a história, né, da primeira temporada, porque a gente não sabe nada sobre a série dos Lanternas. A única coisa que a gente sabe é que o tema vai ser detetive espacial. Então, eu acho que seria muito bacana se o jogo tivesse uma continuação da série. Talvez a série ela pode meio que, por exemplo, pegar alguma entidade cósmica que está afetando a galáxia e aí a tropa dos Lanternas vão investigar, principalmente o Hal e também o John Stewart. Eu acho que poderia fazer sentido isso, né? Por isso que vai ter o tema detetive, né? Que vai ser no estilo daquela série True Detective, né? Que é uma série onde dois detetives vão investigar casos, né? Então eu acho que seria muito bacana se o jogo fosse nessa pegada também, meio que continuar da primeira temporada, em vez de colocar uma segunda temporada, poderia colocar através de um jogo. Eu acho que seria muito bacana. A gente não sabe quando vai lançar a série, mas eu acho que seria muito bacana se tivesse um jogo logo após do encerramento da primeira temporada. Eu acho que seria muito bacana, né? Porque no jogo você poderia explorar melhor, né? Todos os personagens que poderiam aparecer na série. Por exemplo, eles poderiam meio que, sei lá, talvez meio que colocar o Hal Jordan como personagem principal, mas você poderia escolher o Jon Stewart, o Guy Gardner, sei lá, talvez a Jessica Cruz ou o Kyle Rayner, e você poderia escolher qualquer personagem e você meio que construir meio que uma história através desse personagem. Eu acho que seria muito bacana, não tecnicamente você meio que precisar usar o personagem principal da série, né? Você escolhe qual personagem que você gostaria, né, e usar no resto do jogo. Mas aí a história seria a mesma, entendeu? Então acho que seria muito bacana. Por exemplo, eu gosto muito do Jon Stewart. E aí o tal personagem principal seria, sei lá, o Guy Gardner. Eu poderia trocar ele para colocar o Jon Stewart, e aí o Jon Stewart meio que poderia ser o personagem principal para mim, entendeu? Para você pode ser outro personagem. Então, tipo assim, eu acho que seria uma ideia muito legal. Me desculpa se eu falei um pouco embaralhado, mas é o meu jeito de explicar, beleza? Bom, o terceiro jogo que eu acabei colocando, talvez vocês não iriam gostar bastante da minha escolha, mas particularmente eu gosto muito desse personagem. Eu tô falando do Booster Gold, o Gladiador Dourado. É um personagem que eu sempre li os quadrinhos dele, é um personagem que eu acho muito engraçado. Para quem não sabe, ele era um cara, né, que vivia no esporte, né, meio que depois ele foi expulso do clube
e aí depois ele foi trabalhar lá no museu dos heróis, onde tinha vários apetrechos de cada personagem do universo DC. Aí depois ele roubou e meio que veio no passado para se tornar um super-herói no futuro. Eu achei interessante meio que essa história desse personagem. Eu gostei bastante, né? E como ele vai ter uma série que a gente não sabe quando vai lançar, mas talvez vai demorar bastante em 2007 ou em 2028, eu acho que vai demorar bastante, então eu coloquei meio que o jogo como se fosse uma continuação da série. Talvez se o jogo lançasse em 2028, eu acho que a série poderia lançar em 2027, em 2028 o jogo poderia continuar meio que na história da série. Eu acho que isso seria muito bacana, e aí no jogo eu poderia explorar também a irmã do Gladiador Dourado, do Michael Dunn Carter, que é a Michelle Carter, que também é como se fosse a Gladiadora Dourada, mas ela é chamada de Estrela Dourada. Eu achei interessante, né, essa ideia de colocar a irmã dele no meio da história. A gente não sabe o que vai acontecer na série, a gente não sabe se a própria irmã dele vai aparecer, mas eu acho que seria muito bacana. Então comente aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso. Se você é fã do Booster Gold e você gostaria que tivesse um jogo dele, porque, tipo assim, mano, ele é um personagem que ele é bem conhecido assim, porque ele sempre aparece nos jogos Lego da DC, por exemplo. Ele já apareceu no segundo Lego, né, da DC, que é o Lego Batman Milk Beyond Gotham, e também apareceu nos outros jogos da DC, principalmente lá no jogo dos vilões, se eu não me engano. Então é um personagem muito importante, e também ele apareceu no último jogo do Batman Beyond Gotham, né? Ele, se não me engano, ele já apareceu também naquele jogo. Então, eu acho que seria muito bacana, né? Meio que o James Gunn colocar, né, um jogo sobre esse personagem. Então, acho que seria muito legal. Então, comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre isso, tá? E o último jogo que eu acabei colocando é o jogo da Liga da Justiça. Eu achei interessante essa ideia, só que a gente não sabe se o James Gunn ele vai colocar o resto da Liga futuramente, ou se ele vai demorar, porque até o momento a gente só tem alguns membros confirmados. Por exemplo, no filme do Superman foi confirmado o próprio Clark Kent, foi confirmado a Mulher Gavião, que é a Kendra Saunders, e lá na série dos Lanternas foi confirmado o Jon Stewart. O Hal Jordan ele já fez parte da Liga da Justiça, mas ele não faz parte da formação clássica, né? Quem faz parte da formação clássica foi o Jon Stewart, mas é claro que lá no começo dos anos 60, quem foi o membro do Lanterna Verde principal da liga foi o Hal Jordan, mas depois mudaram, depois de uns anos mudou e colocaram o Jon Stewart, tá? Então, eu acho que será muito bacana o jogo da Liga da Justiça meio que lançar primeiro do que o filme. Como assim, André? Tipo, a história desse jogo seria muito bacana, né? Eles lutar contra uma entidade cósmica, né? E aí o jogo só iria continuar através do filme que iria lançar no ano depois do jogo da Liga da Justiça. Eu acho que seria muito bacana, tipo assim, meio que no jogo, e meio que eles perdessem, né, a batalha na história do jogo, né, a Liga da Justiça perdesse, e aí ia continuar essa história do jogo lá no filme da Liga da Justiça, e aí no começo do filme iria contar o que estava acontecendo na história, né? Eles poderiam meio que refazer um pedaço da história do jogo, mas através do filme, né? Meio que colocar o CGI do filme, né? De live action. E eu acho que seria muito bacana, e a história iria continuar no filme, e que a Liga da Justiça poderia lutar contra uma entidade cósmica, ou talvez poderia lutar contra algum inimigo meio que global da Liga da Justiça que não fosse tipo meio que uma entidade cósmica, talvez o Brainiac. Eu acho que seria legal o Brainiac, né, sendo o principal vilão, ou talvez o Darkseid, mas eu não sei se o Darkseid poderia aparecer sei lá, do nada em 2030, porque tipo assim, o filme da Liga da Justiça a gente nem sabe quando vai lançar, eu só tô chutando. Talvez, tipo assim, se o filme da Liga da Justiça for lançar em 2030, talvez o jogo poderia lançar primeiro, né? Eu acho que em 2029 e aí em 2030 o filme da Liga poderia lançar. Eu acho que seria muito bacana, então comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Aqui do lado vai ter
outros vídeos Batman da DC, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Essa é a próxima, foi. Tchau, pessoal!